Eu comecei no yoga há mais de 20 anos atrás, e o yoga já é uma bela porta de entrada para esse universo, né? Uhum, Mas lá eu não tinha a prática da meditação, eu tinha a prática do yoga. Depois de uhum, muitos anos já praticando yoga, entre alguns hiatos, porque não é que eu fiquei 20 anos continuamente praticando, naquela época eu não tinha uhum, ainda esse nível de consciência. Então, em 2017 foi quando eu fiz um primeiro curso de meditação. Foi um final de uhum, semana, eu não sei como, Shantihan, que apareceu na minha vida isso, foi do nada, foi um chamado, foi assim, muito de última hora. E eu falei, nossa, essa é uma oportunidade, eu vou passar um final de uhum, semana meditando com indianos mesmo. Pretaji, Siri Pretaji e Krishna Ji, que é um casal, enfim, eles têm um templo grande na Índia, e foi com eles que eu aprendi, então, esse primeiro passo. legal. Mas não foi fácil, tá? Não é que eu comecei, fiz o curso e saí meditando diariamente e com muita tranquilidade. Não. Uhum. A gente pode entrar Isso, nesse assunto agora ou daqui a cla- pouco. claro, a gente quer ouvir quais foram os desafios. Só te perguntar, esse curso de meditação que você fez foi aqui no Brasil ou foi na Índia? Foi no Brasil. Esse foi no No Brasil. Brasil. Eu fiquei muito encantada, assim, eu saí de É. lá me sentindo transformada, mas eu voltei para a vida real, né? Eu voltei para a Uhum, minha vida, para o meu ambiente, para os meus hábitos, para as minhas atitudes. E aí é que mora o desafio, porque a meditação não é uma prática, por isso é que chama prática, que você faz num uhum, final de semana e pronto, você tem a vida transformada. Pelo contrário, você realmente precisa praticar em base sólida. Significa o quê? Diariamente. Né? Então, não é também só uhum, no final de semana, um dia sim, um dia não, quando dá tempo. Não, tem que ser diário. E eu acho que o que interfere muito na prática das pessoas são as expectativas. Então, as pessoas têm expectativas de que já na primeira meditação ou na primeira semana elas já vão ver transformações. E isso pode, como geralmente não pode, né, uhum, acontecer. Então, é preciso empenho, é preciso uma certa determinação, né, uhum, para que então flua. E o que eu sempre falo, os benefícios da meditação, você geralmente não encontra ali, naquele momento de prática. Você encontra ao longo do seu dia, ao longo da sua semana, ao longo da sua vida. Assim, para mim, eu saí de lá toda contente e feliz, achando que era jogo ganho, e eu vi que eu tinha que encarar ali um desafio gigante, porque quando você está num ambiente todo voltado para meditação, é muito mais fácil você entrar naquele clima, entrar naquela energia. Agora, quando você volta para o seu ambiente, o duro, né, o arroz com feijão do dia a dia, aí depende única e exclusivamente de uma uhum. pessoa, que é você Sim, mesmo, né? exatamente. E aí foi o grande obstáculo. Essa questão de você entender que não é gostoso. No Uhum, começo não é gostoso, é muito duro, é uhum, solitário, é duro, é difícil, é desmotivante, dói tudo, né. E assim, e não é que é só no começo, tá, gente. De 2017 foi quando eu comecei, agora a gente já tá, né, muitos anos depois, eu ainda me pego em situações extremamente desafiadoras. Aquele dia que a uhum, meditação não encaixa, aquele dia que não vai, aquele dia que eu sempre coloco um timer, sempre. Inclusive, eu já recomendo aí, primeira dica para quem está iniciando a meditação, desapega de celular, porque eu acho que o celular tem inúmeras outras interferências. Compra um despertadorzinho assim, ó, um timer mesmo, né? E eu sempre coloco o timer. Então, o ideal é que na minha concepção e de tudo que eu aprendi, é que se medite 20 minutos por dia. uhum, uhum, Nem todos os dias
justamente por conta da rotina, eu consigo meditar 20 minutos. Eu não sou essa pessoa. Então, tem dias que eu me adapto, mas a adaptação é sempre para que eu possa meditar e não que eu deixe de meditar, né? Então, tem dias que os 20 minutos parece que são 3 horas. Tem dias que são 2 minutos, aqueles mesmos 20 minutos, né? Porque é isso, é uma prática que tem muitas questões envolvidas, né? Depende Exato. muito do teu estado naquele dia, depende muito de como a vida tá seguindo, né? Uhum. Mas o fato é, quanto mais se medita, quanto mais consistência você tem, mais as coisas vão se encaixando, mais você vai reconhecendo as sincronicidades na sua vida, você vai identificando essas sincronicidades, o seu poder de foco, de compreensão, de essa percepção, essa intuição, esse senso de pertencimento, esse Uhum. sentido da vida, sentido e propósito, tudo isso vai encaixando, tudo isso vai se abrindo, tudo isso vai, assim, aquelas conversas ou aquelas respostas que de repente você tem e que te incomodariam demais em determinada situação. Com a prática da meditação, tudo flui. E não é que eu Bacana. sou assim, super paz e amor e não me incomodo com nada, pelo contrário. Mas o entendimento das coisas passa a ser diferente. É que a meditação em si, ela não é só a meditação, envolve tudo, né? O antes e o depois também, né? É no É, cotidiano que aparecem os resultados, né? é. Não, sem Uhum. dúvida. E existem muitas maneiras de praticar, né? Então, Uhum. eu gosto muito da maneira tradicional, de você sentar no tapetinho e meditar. Eu acho que as Uhum. outras práticas, por exemplo, eu ia trazer agora, que tem gente que diz que medita quando está fazendo uma pintura, por exemplo, um bordado. Uhum. Isso, no meu modo de entendimento das coisas, dos estudos, dos estudiosos que eu busco, isso é uma prática de mindfulness, Uhum. prática de atenção plena, que é muito boa, é muito benéfica, mas são coisas diferentes. Uhum. Meditação é uma prática intencional de você estar ali abrindo espaço entre os seus pensamentos. Então, a meditação, você não deixa de pensar em nada, porque isso não existe. Você para de Uhum. pensar quando você morre, quando você não está mais aqui, né? Quando você já fez a sua passagem. Aí, de repente, você para de pensar. Não sei, né? Não fui para poder contar. Mas não existe não pensar em nada. Então, a meditação, a sua mente, ela é invadida. Imagina que você está deitado numa grama, olhando o céu azul e as nuvens vão passando. Isso é a meditação. Cada nuvem que passa é um pensamento, mas você não se apega àquela nuvem, porque dali a pouco ela passou, vem uma outra e você também não se apega. A partir do Uhum. que você se apega, que você dá atenção, que você se importa com aquele pensamento, seja ele qual for, ou que você julga, ou que você começa a entrar naquele pensamento, pronto. Aí você já se distanciou bastante do processo meditativo, mas que também faz parte. Então, quando você Uhum. percebe que a mente voou longe, traga com acolhimento, traga com tranquilidade, traga com generosidade, com autocompaixão, a sua mente de volta para o estado presente, para o momento presente, sem julgamento, sem aquela chibata, sabe, que você vai ficar se punindo. Não, a gente não deve se julgar, nem se punir, Uhum. nem condenar porque a mente voou. Tá tudo bem, faz parte do processo meditativo. Uhum. Tem dias que a mente está fervilhando, parece um bando de macaco pulando de galho em galho.
E tá tudo bem, Verdade. né? E tá tudo bem. Faz- Sinal que você tá colocando o estresse para fora. Tem dias Uhum, que pode dormir na meditação. Eu não recomendo ninguém fazer a meditação deitado, porque muito provavelmente você vai dormir. E às uhum, vezes, mesmo sentada, eu dou uma pescada. Significa o quê? Que você está com muito sono. E está tudo bem também. Né? Eu acho que tudo é informação. Tudo que uhum. acontece na nossa vida, todo pensamento que surge, toda a sua reação, aquela emoção, tudo é informação para esse pesquisar, né? Para esse pesquisar de si, para esse autoconhecimento. No compartilhar das pessoas que passam por aqui, dos nossos convidados e convidadas, sempre tem um estudo agregado à meditação. Tem alguma coisa, uma filosofia que sustenta aquilo, né? Também tem isso? Faz sentido isso para você também? Sim, com certeza. Eu tenho até um livro aqui que eu comprei na Índia, quando eu fiz o meu curso de Ayurveda, esse livro Meditações e Mantras, do Swami Vishnu Devananda, que é um dos fundadores do Shivananda, né? Uhum. Tem muita teoria, muita teoria. Muitas ilustrações também, não sei se vai dar para ver aqui. Uma partezinha assim. Aí. Aham. Muitas ilustrações, então, e muita teoria. Sim, esse curso de 2 dias teve teoria também, assim, e muitas vivências práticas, não só de meditação, mas de desobstrução, sabe? Dessa energia. Depois Uhum. eu fiz outros cursos de 4 dias, aí, imersões maiores, com esse mesmo grupo, fiz mais 2 vezes. Agora eu estou indo para a terceira, na verdade, fiz mais 3 vezes esse mesmo curso. Uhum. Eles vêm para o Brasil, então é um pessoal, chama FOA, Field of Awakening. Uhum. E é bem Legal. interessante. Eu mesma tenho um curso de meditação, não é bem um curso de meditação, tá? Porque justamente não tem essa parte prática. O meu Uhum. são 21 dias de meditação guiada. O que eu proponho são meditações variadas, porque, de novo, existem inúmeras meditações, e eu acho que assim, a Uhum. pessoa ela não tem que ficar experimentando. Eu acho que ela tem que entender aquela que faz mais sentido para ela, aquela que ela se conectou, e aí seguir com aquilo, né? Uhum. Prática, se aprofundar naquilo. Porque senão se fica de novo. Já é no começo difícil, já é chato, já é incômodo. E aí você vai ficar testando 1000 coisas e você não fica dando tiro para todo lado. Eu acho Uhum. que você tem que ter profundidade, né? Profundidade. Exato. Não a profundidade de um pires, né? E para isso precisa realmente persistir, né? A pessoa precisa Uhum. persistir na prática. E eu trago também um pouco de pranayama. Então, toda Uhum. é uma maneira muito eficiente de você entrar já no clima da meditação, já acalmar a sua mente, equilibrar o seu corpo, trazer realmente essa atitude de meditador, né, de meditadora. Começar Uhum. com pranayama, que são técnicas de respiração consciente. Então, eu hoje, no meu dia a dia, eu só medito depois de ter feito pranayama.